É melhor você não ir no terreiro antes de saber disso. Infelizmente, tem alguns alertas que eu preciso trazer para você. Então assiste esse vídeo até o final, porque algumas coisas que eu vou contar aqui para você vão com certeza te surpreender. Porque sim, gente, a maldade das pessoas surpreende. E muito mais importante do que te surpreender, você saber disso pode te proteger de muita coisa pesada e errada. Para quem ainda não me conhece, eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista há mais de 22 anos dentro da Umbanda, e eu trago aqui assuntos que fazem sentido para você numa ótica espiritualista. Esses dias eu vi uma moça comentando aqui, falando assim: o que eu gosto é que você traz uma sensatez, você traz uma base que traz confiança. E sim, eu sou assim, gente, eu sou terapeuta também, então muitos dos aspectos espirituais dentro da terapia que eu sou formada, eles acabaram se entrelaçando e são questões científicas, são questões neurocientíficas, são questões psicológicas que são estudadas de fato e que se conectam com o aspecto espiritual. Então por isso que eu trago esses conteúdos interligados, essas informações conectadas, para assim fazer mais sentido para você. Então, se você quiser atendimento comigo, tanto com leitura de cartas ou com terapia, é só acessar meu site perolademanjá.com.br. E mais uma coisa, gente, a gente tem atendimentos excelentes com outros oraculistas, com o Denis, o meu marido, que ele faz o jogo de cartas do seu Zé. Seu Zé, ele dá umas palhaçadinha aí, eles dão umas tiradas de sarro assim da tua cara às vezes, mas é excelente o trabalho dele, muito melhor do que da Padilha comigo, né? Que a Padilha, ela é um esculacho cada vez, né? Cada vez que ela é um esculacho, R$2 é um esculacho misterioso de Dona Padilha. Então, a gente também tem esses outros atendimentos que inclusive são muito mais acessíveis, e também a gente tem serviços de identificar o seu Exu, sua pombagira, mas é claro, isso vai depender se a sua entidade autorizar, com o jogo de Quimbanda, com a Naide Padilha, né? Uma sacerdotisa de Quimbanda, tá? E, gente, só mais uma coisa. O Caminhos do Axé está online. caminhosdoaxé.com. Você consegue ter informações a respeito da nossa mentoria espiritual. E lembrando mais uma vez, se você quiser se filiar e ser um representante do Caminhos do Axé, sinta-se muito bem-vindo. Também vou colocar aqui o link, que é o tudosobreumbanda.com.br/afiliados, que é por onde você vai ver as comissões que você pode receber de se afiliando em todos os nossos produtos, desde os nossos produtos físicos, como esse brinco aqui do Beleza de Padilha, até os nossos produtos digitais. Então, para você fazer uma renda extra aí com conteúdos e produtos do Axé, esse é o local para você. Quando eu tava começando, eu ficava procurando muito casa de Umbanda, sabe? Que tivesse disponibilizando para se afiliar, para vender essas coisas, e nunca encontrava. Então eu falei assim, eu vou ser essa pessoa. Com o Beleza de Padilha e com os meus produtos, eu estou disponibilizando para você uma oportunidade de você fazer a sua renda extra da tua casa, poder ficar perto dos seus filhos, enfim. Essa introdução foi gigantesca, mas acesse as informações que tem aqui embaixo no link desse vídeo. Se você tá pensando em visitar um terreiro, presta muita atenção nesses sinais que eu vou falar para você agora, porque infelizmente nem todo lugar trabalha com uma espiritualidade de verdade. Tem pessoas que se utilizam da espiritualidade para poder tentar ter benefícios, então eles não estão ali trabalhando com espiritualidade de luz. Então, o primeiro tópico que eu quero falar para você: se quiserem te induzir a fazer rituais sem você ter pedido, olha, se caso eles quiserem incluir algum ritual sem te explicar nada, você tem que tomar muito cuidado. Porque eu já vi casas onde eles fizeram rituais que eles transferiam todas as doenças de um médium da casa que estava se iniciando para um consulente que estava indo lá tomando passe. Então, assim, em vez de limpar você, eles podem pegar e fazer grudar uma espécie de energia, um peso energético, que vai fazer com que você fique precisando voltar lá, por você se sentir mal, por você se sentir doente. E lá dentro, você se sente curado, você se sente revitalizado. Mas só que isso vai ser só uma sensação, não vai ser uma cura de verdade. É como se fosse um processo de obsessão, onde eles fazem que você passe mal fora do terreiro e quando tá dentro do terreiro não passa mais mal, sabe? Para que você continue frequentando lá, acreditando que aquele lugar é um ponto de luz, um ponto de cura, um ponto de você se sentir bem, mas na verdade eles só estão estreitando esse laço para continuar vampirizando e roubando a sua energia. O segundo tópico que eu quero trazer você aqui: induzir você a fazer obrigações, sabe? Sem as tuas entidades pedirem, né? Que combina um pouco com o ritual, né, no anterior. Se começarem a te obrigar a fazer obrigações caríssimas,
mesmo sem você pedir, mesmo sem você sentir necessidade, ó, abre o olho, viu? Porque fé de verdade, ela não trabalha em cima de opressão, em cima de pressão e de medo. Porque pra mim, toda vez que o sacerdote vem com aquela história de que assim, ai, você tá levando uma surra do seu orixá, porque você precisa... Gente, tô falando de Umbanda, tá? Dentro da Umbanda, do mundinho assim, Umbanda, tá? Porque às vezes tem a galera do Candomblé, às vezes a galera da Quimbanda tal, que às vezes eles acreditam nisso e tudo bem, sabe? Tudo bem pra você, mas eu sou da Umbanda. Se vem e começa a falar assim, não, porque a sua entidade tá te cobrando, porque não sei o que tá te cobrando. Olha, lembra que eu falei que eu sou terapeuta? Inclusive, faça terapia comigo, viu? TRG muda, transforma vidas. Procure a respeito da terapia de reprocessamento generativo. E se você quiser fazer comigo... 99% de todos os transtornos espirituais, com a terapia, eu descobri que, na verdade, 99% deles são, na verdade, questões psicológicas. Tudo fonte de origem de um trauma psicológico. Pera lá, você não acredita então na espiritualidade? Eu não acredito. Existem alguns pequenos casos onde existe a obsessão. Para você ter uma noção, já teve uma cliente minha de TRG que durante a TRG, porque é videochamada, eu via as manifestações espirituais acontecendo lá. Acontecendo. E por alguns detalhes que eu não posso falar, porque senão vai ser fácil de identificar a pessoa, ela não tinha capacidade de perceber. Durante a sessão, teve manifestação assim, no telefone dela. Tinham vozes falando, mas falavam perto ali, sabe? Falavam muito próximo. E eu via vultos, via movimentações de coisas que não estavam lá. Existem sim os fenômenos espirituais que acontecem, tá? Isso existe, isso é real, mas 99% você consegue solucionar a partir de um tratamento psicológico. E aí vai a minha tese. Isso não estava na minha formação da TRG, mas a minha tese é: o espírito obsessor, ele se aproveita de uma vulnerabilidade. Se você tem aí um trauma que te traz uma dor, um sofrimento, isso se torna uma porta de entrada, uma vulnerabilidade para ele poder adentrar. A partir do momento que você trata psicologicamente numa terapia esse trauma deixa de ser uma porta de entrada. Então, você se blinda e aí aquele espírito não tem por onde adentrar para fazer aquela obsessão espiritual. Faz sentido para você? Pois bem, é aí que tá o ponto. E vamos pro próximo tópico. Em terceiro lugar, ameaças veladas. Sabe aquele papo tipo assim, ai, se você sair da casa, sua vida vai desandar? Então, gente, foge. Porque a espiritualidade, ela não depende de um ambiente físico para ela se fazer presente. Isso não faz o menor sentido, cara. E a galera ainda tem muita gente que acredita nisso e acaba entrando umas ciladas assim, que é absurdo. A verdadeira espiritualidade, ela ensina a gente e ela faz a gente se empoderar, ela traz força, ela fortalece, ela nunca faz ameaças. Então, não é Umbanda, cuidado, não vai no terreiro de Umbanda antes de você saber disso. Em quarto lugar, terreiro que proíbe você de ir em outros terreiros. O que é isso, gente? É ego ferido? É ego ferido? Tá com medinho de perder o médium pra outra casa? Porque, gente, ó, eu de verdade, eu como sacerdotisa, às vezes se o filho pede pra sair da casa, eu falo assim, vá com Deus, meu filho, vá com Deus, segue seu caminho, muita luz pra você e tal. Gente, é de boa, cara, não vira um inimigo, a gente continua conversando, tem vários filhos que não são mais filhos, que a gente conversa, eles vêm aqui na casa, a gente mora na praia, eles às vezes moram lá em São Paulo, eles vêm pra, posso passar um fim de semana aí com você, mãe? Eu falei, pode, venha. Não é mais do terreiro, mas ainda é filho. Entendeu? Não é mais filho assim, de terreiro onde a gente tá lá toda semana se vendo, onde a gente tá lá o tempo inteiro e tal. Que nem uma filha mesmo, ela mandou mensagem, mãe, empresta pra mim dinheiro, cartão pra eu poder fazer um procedimento de saúde e tal. Emprestei pra filha R$ 1.700 e ela é filha, mas não é filha, entendeu? Ela é filha, mas não é filha. E aí assim, o negócio não vira inimigo, sabe, de sair do terreiro, para com essas ideias. É claro, tem umas pessoas aí que é meio tantando a cabeça, tem uma, essa já não considero filha. Essa saiu do terreiro, a gente ajudou, a gente ofereceu asilo, a gente brigou com o marido tóxico dela, que não trancava ela dentro de casa, não deixava ela sair, pra hoje ela pegar e ficar falando mal. Então, gente, essa daí não é filha, não. Nunca foi, né, na verdade, nunca foi. Não tem apreço, não tem carinho por aquelas pessoas que te ajudam, então, enfim. Pode ir pra outro terreiro, meu filho. Vá pra outro terreiro, se quiser visitar, visite. A única preocupação que a gente tem de fato é quando é uma filha, mulher menor de idade. Que aí já aconteceu, né? De parar nesses terreiros problemáticos
E nesses terreiros problemáticos aí ter ali uns comportamentos assim, umas pegadas assim, em locais que não deveriam ter acontecido. Então, por precaução, a gente recomenda para algumas filhas para elas não irem nessas outras casas enquanto são menores de idade ou sem nenhum acompanhamento. Então, se eles tentam cortar a sua liberdade espiritual, dizendo que você só pode frequentar aquele lugar, é bom você tomar cuidado, porque a Umbanda ela é muito mais liberdade do que prisão. Mas é claro, se tiver um fundamento claro, se tiver um porquê que te faça sentido, tudo bem. Em quinto lugar, terreiros onde as entidades elas só querem bens materiais, só ficam pedindo bens materiais. Se a sua suposta entidade ela só pede dinheiro, ela só pede joia, só pede bens caros para poder te ajudar, então é para você ligar uma luzinha aí de alerta. Porque uma coisa que a entidade não faz é vender bênção, gente. Eles não vendem bênção, eles trabalham assim por amor, mas é claro, existe uma paga. Mas essa paga, muitas das vezes, ela vem mais pelo gesto do que pelo objeto material em si. É diferente. Tópico 6. Falta de acolhimento e excesso de julgamento. Se naquele terreiro tiver isso, olha, se você sentir vergonha, se você tem medo, se você é constrangida e julgada dentro daquela casa, ali com certeza não é o seu lugar. Porque dentro do terreiro a gente quer fazer as pessoas se sentirem bem. A Umbanda de verdade, ela te acolhe, ela te entende, ela te abraça e principalmente ela não julga. E assim, eu digo não julga, gente. Não julga em todos os aspectos. Não importa se você tinha problema com dorgas, não importa se você se envolveu com coisas erradas do mundo, sabe? Não importa se você cometeu coisas que são julgadas como crimes perante a nossa sociedade. A gente é treinado para não julgar em nenhum aspecto. Não importa o que a pessoa fez. O que importa é, você tem o compromisso de a partir de agora não fazer mais? Aí sim, você vai ter espaço aqui para poder edificar sua fé. Agora, se a pessoa não tem vontade de mudar, aí ela nem tem por que tá lá, né? Em sétimo lugar, um sacerdote egocêntrico. Tipo assim, se só o dirigente que vê, ouve e recebe tudo e ninguém mais é incentivado a desenvolver a própria mediunidade, você tem que ficar atenta. Porque aí essa pessoa ela tá tentando centralizar o poder todo nela. Ela tem, claro, sim, responsabilidades por ter aberto o terreiro, por estar conduzindo um terreiro, mas essas responsabilidades não podem impedir o crescimento das outras pessoas. Ela não pode, mas entendam, gente, tem uma parte muito delicada aqui, porque tem aqueles médios sem vergonha, safados, que fica querendo disputar força ali com o sacerdote. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser impedido de progredir. Se você está sendo impedido de progredir, isso não é Umbanda, porque Umbanda é progresso, Umbanda é evolução. Em oitavo lugar, rituais assim, duneidas, sem explicação. Se fizerem um trabalho em você, por exemplo, sem explicar o que eles estão fazendo, para qual linha que está trabalhando, o que você pode esperar desse ritual depois, corre. É sempre importante você saber. A espiritualidade não tem que estar escondendo de você, afinal, assim, é a tua vida, cara. Você tem que saber o que está sendo feito no teu corpo. Então, assim, sempre tem que ter explicação, sempre exige explicação. E agora, em último lugar, o nono tópico e o mais importante. É claro, todos são importantes para mim, todos são, assim, coisas que eu queria ter desvisto na minha trajetória toda dentro da Umbanda, mas vamos trazer isso aqui para você. Existem sacerdotes que pegam fio de cabelo seu ou algum objeto pessoal e colocam dentro dos rituais para te prender naquela casa contra a sua vontade. Isso não é Umbanda, tá? Não tem nada a ver com Umbanda. A espiritualidade de verdade, como eu já disse, ela liberta. Quem trabalha com luz respeita o livre-arbítrio das pessoas. Além assim de fio de cabelo, pode ser um fio de roupa, pode ser uma unha, pode ser pedaços de roupas, pulseiras abençoadas. Então desconfia também de presentes recebidos naquele ambiente. E sabe o que é mais intrigante? Cuidado também com as fotos que tiram, sabe? Em oração para usar nos trabalhos, porque geralmente essas fotos são utilizadas para fazer trabalhos de dominação. Você precisa ter cuidado nesse aspecto. Então, guarda uma coisa no seu coração, meu amor. Terreiro de verdade, ele acolhe, ele ensina, ele fortalece. A espiritualidade, ela não precisa prender. A espiritualidade, pelo contrário, ela quer ver você voar.
Se esse conteúdo fez sentido para você, já salva esse vídeo, coloca nos seus favoritos, manda para quem precisa ouvir isso e me acompanha aqui, porque eu ainda vou te ensinar muita coisa sobre espiritualidade com responsabilidade. Não esquece de deixar like nesse vídeo, de compartilhar. Lembra que compartilhando, colocando a hashtag compartilhei batendo 50 mil views, a gente faz um sorteio de leitura de cartas. E não esquece de se inscrever nesse vídeo, acessar minha loja belezadepadilha.com.br ou acessar o meu curso, minha mentoria Caminhos do Axé.com e também se afiliar para você aí fazer sua renda extra. Muito obrigada pela presença aqui e até o próximo vídeo.